Amados, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês em mais um EBP em Foco. Hoje falando na lição número 9, a respeito do pronúncio do tempo do fim. Na lição passada, na lição número 8, nós aprendemos sobre os 4 impérios na representação de animais. Nós tivemos ali a visão política de Nabucodonosor e a visão espiritual de Daniel. Nós vimos naquela visão a respeito do leão com asas de águia, o leopardo com 4 asas e o animal indescritível. Hoje nós veremos o prenúncio do fim. E eu tenho o prazer hoje de ter grandes homens de Deus aqui na bancada comigo. Eu queria iniciar mandando um super abraço às pessoas que têm nos curtido, as 4 primeiras pessoas que curtem o nosso link, eu sempre mando um abraço para ele. É Paulo Bispo, do Nordeste de Pernambuco, a Márcia de Tauá, Marino e Eliane de Teófilo Otoni. Forte abraço para vocês, que Deus possa te abençoar. Na lição de hoje também eu tive das inúmeras perguntas que nós tivemos no nosso site, eu queria destacar a pergunta do Davi Antônio de Assis. Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele escreveu assim: se Daniel, quem escreveu o livro, por que a gente tem a impressão que foi escrito por outra pessoa? Meu amigo Davi Antônio, muito obrigado pela pergunta. E eu postei para ele a resposta, a opinião tradicional, Davi, tanto dos judeus como dos cristãos, é que o livro foi escrito no século 6 a.C. e que Daniel realmente foi o autor. As evidências que nós temos são as seguintes: a afirmação do presente livro. O profeta Daniel fala em primeira pessoa e em muitos personagens, como Daniel 8, de 1 ao 7, 27 ao 9, afirma que recebeu pessoalmente a ordem divina para escrever o livro. Outra coisa interessante, Davi, para você anotar aí, o autor conhece bem a história. Ela só passa no canon porque realmente somente um homem no século 6, dotado de tal conhecimento, iria falar sobre assuntos babilônicos com tamanha profundidade. E outra coisa interessante que está na Bíblia, Davi, é o depoimento de Jesus Cristo. Jesus menciona lá em Mateus 24, versículo 15, ele mesmo dá referência da autoria a respeito de Daniel. Então, essas 3 seguintes enquetes é para que nós possamos ter noção de que realmente Daniel é um homem muito inspirado por Deus e de espírito excelente. Hoje eu tenho alguns convidados comigo na bancada, tenho sempre, como de costume. Eu tenho hoje aqui o nosso vice-presidente, pastor José Pinheiro, que se faz presente comigo. Pastor José Pinheiro. Muito bem, para mim é uma alegria. Em primeiro lugar, a paz do Senhor para todos os irmãos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesta manhã, deste dia, para esse debate da nossa lição de número 9, que é muito importante para nossas vidas espirituais e também por todos quantos estão ouvindo nesta manhã. Tenho conosco o presbítero Rafael, que é conhecido de vocês. Rafael. Prazer mais uma vez estar aqui juntamente com todos, para que possamos discutir a respeito dessa lição. E o presbítero Pedro, aqui da sede também. Paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez é um prazer estar participando da EBP em Foco. E em Foco hoje a lição número 9, estaremos debatendo, como já falou o nosso pastor, vice-presidente. Então será um prazer estar ministrando essa manhã essa lição com vocês. Bem, professor, nós teremos nesse início uma parte da revelação que tivemos no capítulo 2. Vocês lembram disso? Nós falamos acerca da estátua que Nabucodonosor levanta. E esse complemento agora vai se complementar no capítulo 7, com os 4 animais. Mas agora nós teremos detalhes importantíssimos acerca dessa visão. Eu vou pedir ao presbítero Rafael que comece fazendo a leitura de introdução e nós vamos discutir cada tópico na medida em que for lido. Presbítero Rafael, por favor. No capítulo 7 de Daniel tem a visão dos 4 animais, cada um desses representando o Império Mundial. No capítulo 8, que estudaremos nesta lição, o profeta tem sua segunda visão. Ele viu um carneiro lutando contra um bode. Na verdade,
este capítulo repete muito da predição do capítulo 2, e especialmente do capítulo 7. Todavia, o capítulo 8 acrescenta detalhes importantíssimos quanto aos impérios Medo, Persa e Grego. Amado, preste bem atenção, professor. Então, essa introdução, leva para a sua sala, anote na sua revista. Nós vamos estudar acerca do carneiro. Vai ser uma visão, como podemos dizer, é uma visão, um complemento da lição passada que tivemos. É um complemento dos 4 animais da visão de Daniel. A visão de Daniel vai continuar, só que agora vai entrar um carneiro. Esse carneiro agora vai ser identificado como o império, o reino Medo-Persa. Em Daniel 8:20 vai falar sobre isso. Esse império agora ele já está em ascensão. Nessa época viria a se tornar o reino próximo, um grande império. Entenda isso aqui. Então ele já estava em ascensão e ele se tornaria um grande império. De acordo com a sequência que vimos, né? Nós vimos aquela sequência do capítulo 2 e do capítulo 7, Babilônia é um dos primeiros impérios, mas ele não aparece representado por nenhum animal. Então preste bem atenção, professor. Essa sequência agora, por que Babilônia não aparece como nenhum animal nessa representação? Provavelmente porque já se achava em declínio. O reino de Babilônia já estava passando. Então agora nós teremos uma visão de Daniel diferente na visão de carneiro. E nós vamos explicar tópico por tópico. A visão número 1, a visão do carneiro e do bode. Presbítero Pedro, por favor. Esse carneiro simbolizava o Império Medo-Persa. Segundo os historiadores, no caso dos persas, os seus reis sempre levavam como emblema uma cabeça de carneiro em ouro sobre a cabeça, principalmente quando passava em revistas os seus exércitos. De acordo com a história, os medos haviam prevalecido na guerra com a Babilônia. Dário foi o primeiro governante da união entre a Média e a Pérsia. Porém, logo os persas prevaleceram em força e Ciro tornou-se o rei do império. O carneiro, identificado como o Império Medo-Persa, venceu e derrotou o Império Babilônico quando Belsazar estava no poder, no mesmo dia em que Belsazar zombou de Deus ao utilizar os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Ele caiu nas mãos dos medos persas. Nota-se que há uma repetição do predito na visão do capítulo 7 sobre o segundo e terceiro império. Porém, Deus, de maneira especial, mostrou a Daniel o que estaria fazendo no futuro desses impérios e com o próprio povo de Israel. Professor, olha que interessante. Nós podemos destacar nessa lição que as visões de Daniel, elas são representadas por animais que configuram os impérios. E nessa visão em específico, nós vamos ter então, preste bem atenção nisso aqui, o carneiro, que vai representar o Império Medo-Persa, na lição já fala sobre isso, e nós teremos agora o bode. Esse bode, esse animal vai representar o poder grego. Em Daniel 8:21 ao 22 vai falar sobre isso. Novamente, olha, preste atenção nisso aqui, novamente, a principal liderança grega personificada por Alexandre. Nós falamos sobre Alexandre, vocês lembram disso? Sim. Alexandre o Grande. Então agora ela cai, sendo substituído por 4 chifres. Isso aqui é interessante. Esses 4 chifres, nós falamos na lição de número 8, que é a divisão do Império de Alexandre em 4. Como Alexandre morreu prematuramente, morreu aos 33 anos, tudo indica que foi por malária, febre de pântano, né, naquela época. Agora o seu reino é dividido em 4, porque não tinha ninguém preparado para tomar o seu reino. Os seus generais começam um duelo entre si, e agora o reino é tomado, dividindo em 4. Isso aqui é interessante. Essa sucessão de Alexandre, após sua morte, que nós falamos na lição número 8, gera esses 4 impérios. Algumas pessoas dizem, é até interessante, deu para você notar aí, que isso não tem nada a ver com o conflito retratado no capítulo 2 de Daniel. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos.
Algumas pessoas dizem, mas o terrorista islâmico, aquela coisa toda, diante do conflito que os Estados Unidos passou, as torres gêmeas. Amado, essa visão de Daniel é a visão lá para a época de Daniel. Nós não podemos esquecer disso. Então nós temos que destacar aqui que na visão de Daniel, esses reinos já passaram. É o que nós chamamos aí de o Apocalipse do Antigo Testamento. Nós não podemos asseverar porque aconteceu nos Estados Unidos. Amado, são visões do Apocalipse do Antigo Testamento. É para que nós possamos aprender, é para que nós possamos tirar algo, dessa lição de hoje, que nada tem a ver com o nosso tempo futuro. Nós teremos a visão de Daniel no complemento de Apocalipse. Então aprenda isso, entenda e coloque isso na sua sala. Porque tem muitas pessoas especulando acerca das torres gêmeas, não retrata nada acerca das torres gêmeas. Você tem alguma coisa para falar, Pedro? Sim. E faz até estudos sobre isso aí, eu estive pesquisando, Elias, pessoas que acreditam plenamente nessa teoria lá dos Estados Unidos das torres gêmeas, né? Então eu quero só relatar que no versículo 26 do capítulo 8 de Daniel, relata muito bem que quando Deus falou com Daniel, falou da visão da tarde, da manhã, que foi falada, que seria verdadeira. Ele falou, tu porém, cerra esta visão, Daniel, pois essa visão se refere a muitos dias futuros, que seria no Apocalipse. Então essa visão de Daniel foi naqueles tempos, como falou o nosso bem lembrado, nos tempos de Daniel. Pastor Pinheiro, você tem alguma coisa para comentar acerca da lição, da visão de Daniel? Muito bem, eu gostaria de também dizer a todos os nossos irmãos que sobre essa visão do anjo Gabriel, que está registrado no capítulo 8 de Daniel, versículo número 16, o Gabriel, mencionado no versículo 16, é um anjo que o Senhor enviou como propósito de explicar a Daniel a visão. Esse mesmo Gabriel também foi enviado a Zacarias e igualmente a Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículo 1 ao 38. Como veremos no capítulo 9, ele aparece novamente a Daniel. Interessante, irmãos, que o anjo Gabriel, que apareceu o próprio Daniel, para esclarecer acerca da visão. Nós encontramos na Bíblia que é o mesmo que apareceu também a Zacarias, também a Maria. E interessante que o Daniel, que nós estamos referindo aqui, do capítulo 8, do seu livro, nós observamos, irmãos, que Daniel foi aquele jovem que Deus sempre usou em tempos difíceis. Voltando um pouquinho ao capítulo número 2, nós podemos observar ali quando o rei Nabucodonosor, naquela dificuldade a respeito do sonho que ele teve, e não teve nenhum dos adivinhos da época que pudesse dar uma resposta para Nabucodonosor, quando ele ficou preocupado, e até que então que descobriu que entre os hebreus havia um jovem conhecido ali como Daniel, que foi então convidado para interpretar a visão. Irmãos, a Bíblia diz que Nabucodonosor, este rei, era rei de reis, enquanto Jesus de Nazaré é o rei dos reis. E eu fico a observar essa visão de Daniel. Olha como Deus trabalha, mostrando um carneiro com duas pontas, uma maior, outra menor. A maior que representava Ciro
persa, e a menor que representava Dário, o Médio. Eu queria... Sim. É interessante o que o senhor falando, vocês estão querendo adiantar a minha lição. É interessante que nesse contexto de Daniel, frisa isso aqui para a sua sala, professor. Existem pessoas vendo anjos que não têm comunhão com Deus. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente, então tinha tudo para ter um contato de uma teofonia com o anjo de Deus. Eu vejo jovens pervertidos no mundo falando comigo que tem visão amada. Pelo amor de Deus, só tem visão de Deus quem anda no caminho do Senhor. Então Daniel estava no caminho do Senhor. É importante o que o pastor Pinheiro falou aqui, né? Porque às vezes nós temos jovens, eu tive uma visão e vem perguntando para nós pastores: pastor, eu tive um sonho, eu estou preocupado porque o meu sonho, eu vi um bode preto, eu vi um homem de capa preta. Amado, entenda isso aqui, só tem visão de Deus quem está no caminho de Deus. Não vai haver visão de Deus que não está no caminho do Senhor. É uma grande diferença entre, a Bíblia diz assim, não podeis servir a dois senhores. Daniel não cocheava entre dois pensamentos. A Bíblia diz que ele era um homem de espírito excelente, não é isso, pastor Pinheiro? É verdade. É verdade. Muito importante isso aqui, meus amados, porque nós temos que saber que existe ainda hoje, tem em nosso meio pessoas salvas de verdade, que têm o Espírito excelente de Deus. Amém. Assim como Daniel, né? Assim como Daniel, me bem lembrado. Já aconteceu com vocês? Eu não sei, eu vou perguntar à bancada. Já aconteceu de alguém vir pedir tradução de sonhos para vocês? Já aconteceu, Rafael? Muitas vezes, a pessoa, até própria da família da gente, você como presbítero, sabe falar, geralmente o povo antigo que mais tem isso, né? Então é comum acontecer no nosso meio. Presbítero Pedro? Sim, sempre teve e sempre terá para as suas próprias respostas. Pessoas que querem receber algo de Deus, fica consultando a Bíblia, fica consultando pastores, fica consultando irmãos, até mesmo fora da Bíblia, consultando astrólogos, teólogos e por aí vai, né? Nós vamos discutir isso mais tarde. Amado, dá uma impressão de que nós pastores temos que revelar. Nós falamos sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso aqui na bancada? Deus direciona a lição aqui, nós vamos falando. As pessoas, elas têm em mente que nós somos Daniel e que ela teve um contato com Deus. Às vezes não é um contato com Deus. Amado, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós tivermos algum sonho é pedir a Deus que nos revele. E Deus nos revela porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Como bem lembrado pelo pastor Pinheiro, Ele não é rei de reis, Ele é rei dos reis. Eu vou pedir ao presbítero Pedro que continue a lição, para que nós possamos continuar a explicação. Presbítero Pedro. Os chifres do carneiro. Os dois chifres do carneiro não eram iguais, pois um dos chifres era maior que o outro. O maior representava Ciro, como já foi falado, o persa, e o menor representava Dário, da Média. Na cronologia histórica, Ciro sucedeu a Dário. Eventos importantes aconteceram no período desses dois reis, até que o carneiro foi vencido, sugerindo, na visão de Daniel, a figura de um bode, que ataca o carneiro e o vence. Pode continuar. A visão do bode. A figura do bode, na mitologia do mundo de então, simboliza o poder e a força. Na visão de Daniel, o bode arremeteu contra o carneiro, com muita força, ferindo e quebrando os seus dois chifres. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o bode representava a Grécia, e seu grande chifre refere-se a Alexandre o Grande. O carneiro foi totalmente dominado e humilhado. Seus dois chifres foram quebrados, e após isso, ainda foi pisoteado, sem compaixão pelo bode. Foi uma profecia de completa sujeição e derrota do Império Medo-Persas pelos gregos. Nos versículos 8 e 9, a ponta notável se quebra e surge no seu lugar quatro outras pontas, os chifres. Esses quatro chifres menores representam os quatro generais que assumiram o Império Grego.
depois da morte de Alexandre o Grande. Amado, eu queria que alguém da bancada abrisse para mim Mateus 24, versículo 15. E eu queria afirmar para vocês, como diz a lição, esse bode, como nós falamos, faz referência à Grécia. A Grécia se engrandeceu sobremaneira sobre todos os demais reinos. Isso aqui é verídico. Estando, porém, a sua força naquele grande chifre. Isso nós devemos notar aqui. Só que esse grande chifre foi quebrado. Quem era esse grande chifre? Esse grande chifre é Alexandre o Grande, como diz a lição. Ele foi quebrado. Então essa diferença de domínio, quando se fala desse grande chifre, era o domínio de Alexandre, que foi rápido. Alexandre conseguiu, aos 33 anos, dominar todo o continente asiático. Então isso aqui é interessante, nós falamos sobre isso. Surgiram no seu lugar o que nós chamamos aí de 4 grandes notáveis reinos, que foi a divisão dos seus generais, a divisão do Império Grego entre si, a briga dos generais, nós falamos sobre isso aqui. Essa divisão agora é o que a visão de Daniel diz, que ela é dissipada pelos 4 ventos. Olha que interessante isso aqui. O que é esses 4 ventos? Esses 4 ventos aqui é o que nós chamamos as 4 regiões da Terra. Então explique isso aqui para o seu sala. De um deles saiu o que nós chamamos de um chifre pequeno, o chifre menor, o qual cresceu muito para o sul, olha que interessante, para o oriente e para o que nós chamamos Terra Formosa. Alguém achou para mim Mateus 24, versículo 15? Pode ler para mim, presbítero Rafael? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então, quem lê, entenda. Essa especificação de Jesus está confirmando toda a visão de Daniel. Então, entenda, meu amado. Quando nós passamos a estudar essa visão de Daniel, e a respeito do Davi que perguntou, interessante isso aqui, o Davi perguntou, o próprio Jesus narra sobre a visão de Daniel. Quem lê, entenda. Então, para que você possa entender a visão de Daniel, é preciso que você estude um pouco. É preciso que você se esmere um pouco, porque nessa aula, essa visão de Daniel, ela é específica em animais, ela causa um pouco de complicação. Mas à medida em que nós vamos estudando, vai se abrindo um leque e nós vamos tendo noção a respeito dos animais. Esses animais nada mais é do que impérios. Nessa visão que nós estamos estudando, eles vão se tornando grandes impérios através dos chifres, e esses chifres vão se quebrando, e os impérios vão caindo, e permanece o império que nunca será destruído, que é o império de Yeshua HaMashiach. A respeito desse império, amado, nós podemos asseverar, ninguém poderá destruí-lo, porque ele é eterno. A respeito desse império, você pode falar alguma coisa, presbítero Pedro? Beleza. Pessoas já me perguntaram e fica um pouco confusa quem são os persas, quem são os medos, quem é a mídia. Então eu queria que você, professor, explicasse para nós um pouco desses países, a média, os medos, como eles se chegaram e fizeram essa união até chegar à Grécia. Que ficasse bem claro para as pessoas que perguntaram para nós, quem seriam os medos, quem seria a mídia, quem seriam os gregos. Aqueles dias vivia uma grande confusão entre esses países, né? Então, explique para nós um pouco sobre isso para nós, Elias. Professor, é bom ressaltar, isso é de grande importância, que essa união que nós explicamos na aula passada, na lição número 8, ela foi lenta e vagarosa. De que maneira nós estamos falando lenta e vagarosa? Porque nós precisamos entender que à medida que se passava os anos, Alexandre o Grande, vai ser a Grécia em si aí, nós vamos ter Ciro com a união dos medos e dos persas, e ele faz uma seção do pé, onde ele era o maior, aquele lado do urso, onde o urso ficava com um lado maior, representava a união entre Medo e Persa, onde eles tinham domínio, como diz o professor Marcelo na lição passada, foi uma união meio que forçada para destruir o Império Babilônico. Então nós vamos ver aí Nabucodonosor, desse Império Babilônico, logo após a queda, Medo e Persas. Depois nós vamos ter do Medo e Persas a invasão do Império Romano, grego,
com Alexandre, rápido, né? Na representação do animal do leopardo, com 4 asas. Depois da ascensão, depois da queda de Alexandre, nós teremos o Império Romano. Esse Império Romano é um animal indescritível, que Daniel diz. Então é interessante que Daniel diz assim, não dá para explicar a respeito desse animal. E ele triturava. Ele pisava no literal. Amado, nós tivemos o Império Romano, foi bom Pedro perguntar sobre isso, a maior carnificina sobre a face da terra, onde os cristãos foram perseguidos, jogados na arena, onde mulheres eram mortas e arrastadas pelo cabelo. Nós tivemos crianças decapitadas. Nós tivemos o império. Existe entre os governadores e entre os reis alguns tratados de guerra. Mas é interessante que Roma não obedecia os tratados. Roma simplesmente pisoteava, matava, e para tomar o reinado, ela não colocava em si os tratados de guerra. Então isso aqui é interessante. Por isso que esse animal pisava sobre os demais. É muito boa essa pergunta. Roma foi a pior época para os cristãos. Quando nós estudamos a história, nós vamos ver muitos cristãos sendo jogados nas arenas, sendo degladiados, tinham que brigar entre si. É tão interessante essa pergunta, que nós vamos ver um resquício de Roma até na época de Jesus. A perseguição de Jesus foi pelo Império Romano. Beleza. No domingo passado, a minha filha chegou, pai, essa lição é muito difícil, muito complicada, muito difícil. O que é que tem de aproveito para a gente? Então, olhando aqui, o Império Medo-Persa, quando venceu Belsazar, a gente tira um grande proveito disso aí, para nossos dias de hoje. Belsazar, naquele momento, ele deu uma oportunidade, ele abriu um espaço para que o Império, o Medo-Persa, o atacasse. Aí vai entrar nessa lição, a utilização dos utensílios do Senhor. Isso aí. Então, o que nós podemos tirar de proveito dessa lição? Nós não devemos brincar com aquilo que é consagrado. É isso aí, é isso que eu disse no momento. Nós não podemos dar brecha para o inimigo. E aqui foi o que aconteceu com o Belsazar. E nós temos que ter uma vida, procurar evitar o Daniel, ter uma vida íntegra com Deus. Amém. Presbítero Pedro, continua para nós, por favor. A visão da ponta pequena. Na visão do profeta Daniel, surge uma das 4 pontas notáveis, uma ponta muito pequena. Daniel percebeu que esta ponta pequena cresceu muito, especialmente direcionada para a terra formosa, Israel. Essa ponta pequena refere-se a Antíoco Epifânio, que tornou-se um opressor terrível contra os judeus. Ele surgiu da batalha do Império de Alexandre e a ele coube o domínio da Síria, Ásia Menor e Babilônia. Olha que interessante. Agora cai Alexandre o Grande. Quem vai representar esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno, meu amado, é representado por um medíocre na dinastia. Olha que interessante isso aqui. Quem era esse medíocre? Era o que nós chamamos de Seleucidas, né? O ordinário de Seleuco, né? Isso aqui é interessante. Um dos 4 generais de Alexandre, chamado de Antíoco Epifânio. Ele era general de Alexandre. Foi ele quem começa a divisão dos reinos. E na lição diz que ele era terrível contra os judeus. Amado, em todos os tempos vamos ver perseguição ao povo de Deus. E não vai ser diferente, não. Só para você ter noção de quem foi esse chifre pequeno, bem rápido que você tem noção. Antíoco procurou forçar a helenização. Olha que interessante. Desse novo território. Proibindo o culto judaico. Olha que isso aqui é interessante. Uma das coisas que ele queria fazer era colocar o povo judeu para adorar os mesmos deuses que eles adoravam. Então, o que é helenização? Helenização é a junção de todo o reino. Eu vou explicar sobre isso aqui agora. E dentro dessa proibição do culto judaico,
estava a observância do Shabá, né? Foram proibidos isso aí, proibidos a circuncisão dos judeus, isso aqui é interessante. E no templo de Jerusalém seria instaurada, seria levantada uma estátua do deus grego chamado Zeus. Amado, olha a prostituição que Antíoco estava querendo fazer com o povo de Deus. Estava querendo levantar uma estátua do deus Zeus dentro do culto, dentro do povo judeu. Amado, isso para o povo judeu é uma aberração. Se para nós cristãos do século 21 já é uma aberração, você imagina você ter dentro da sua igreja uma estátua de outro deus? Então isso aqui é interessante. O objetivo dessas medidas, é interessante isso aqui, era criar uma uniformidade cultural dentro dos súditos. Olha que interessante isso aqui, dentro do que nós chamamos de reino espiritual. Então isso aqui é interessante. Esses súditos que nós falamos aí, é a união. Onde está isso hoje, Elias? Culto ecumênico. Leve isso para a sua sala. O que nós chamamos de culto ecumênico hoje, nada mais é do que eu levar para dentro da minha igreja um outro Deus. É isso que eu falando. Eu que ouvi aqui, até do pastor Pinheiro, ele como pastor há muitos anos de tempo, né, muitos anos de carreira, né, ministério. O senhor tem visto falar sobre esse culto, essa união que nós chamamos de culto ecumênico. É aprovável isso nos dias de hoje, pastor? Não. Eu particularmente, com a minha experiência de crença, de ministério, não aprovo. Por quê? Quando se fala de um culto ecumênico, ali nós estamos então aceitando todas as misturas que vêm. É uma miscelânea, isso seria uma miscelânea de cultura. Justamente, por essa razão, eu particularmente desaprovo isso aí. Amado, olha que interessante. Essa miscelânea de cultura traz para o nosso meio algumas coisas de outra cultura. Então o povo judeu estava vivendo esse momento. E isso aqui, para o povo judeu, é uma aberração. Beleza. Sim, Pedro, pode falar. Talvez pessoas possam até falar, mas nos dias de hoje é diferente, a pressão, a política hoje é diferente, nós podemos fazer aquilo que chama ecumenismo sem se corromper. Se engana quem pensa assim. Daniel, mesmo lá na opressão dos reis, dentro da cultura pagã, ele nunca se corrompeu. Ele nunca se misturou, ele adorava ao Deus vivo, é tanto que Deus usou ele, e lá nas visões dos animais, do leão, do leopardo, e 2 anos aproximadamente depois, ele veio ter essa visão, lá no rio, quando ele viu essa visão, ele disse, quando levantei os meus olhos, eu vi essa visão, do bode e do carneiro e do bode. Então, seja fiel como Daniel, que Deus pode te usar dessa maneira. Não se corrompa, não se misture, não faça ecumenismo com as coisas de Deus. Amado, hoje a bancada está quente aqui hoje. Muito bem lembrado. Explicando sobre o Shabá. Às vezes eu falei sobre o Shabá, eu falei um pouco sobre o Shabá, que as pessoas ficam perguntando. Shabá é o nome do dia de descanso semanal que todos os judeus têm, que nós chamamos de sábado. Isso aqui é interessante. Faz a ascensão ao 7º dia de Gênesis, né? Após os 6 dias da criação. É interessante que a pessoa pergunta assim, Elias, e aí nós devemos guardar o sábado? Amado, nós devemos entender que o próprio Jesus quebrou a lei do sábado. Então entenda isso. Ele diz, eu vim para que minhas ovelhas sejam socorridas. Então, ele mesmo trabalhou no sábado. Mas isso é um assunto para outra matéria, nós vamos continuar. Agora a respeito da helenização. Anote aí, professor. O que é helenização? Designa-se como período helenístico, vem do grego helenisium, falar grego. Isso aqui é interessante, viver como grego. Então, o que Antíoco Epifânio queria era que o povo judeu adquirisse a cultura grega. E dentro dessa cultura grega estaria a adoração a outros deuses, aos deuses pagãos. Vamos ouvir então a visão número 2, ultraje atividade desse rei contra Israel. Presbítero Rafael.
Os versículos 10 e 11 falam das ações ultrajantes do pequeno chifre contra o povo de Deus, profanando o santuário de Israel e tentando acabar com o sacrifício contínuo que Israel fazia ao Senhor. Então, anote aí, dentro desses problemas estava a prostituição do povo judeu a adorar os deuses gregos. Inclusive, diz a lição, tentando acabar com o sacrifício contínuo. Que era agradável a Deus. Que era agradável a Deus. Muito bem lembrado isso aí. Amado, o judeu não vive em outra cultura. Entenda isso. Os judeus não respiram outro Deus a não ser o grande Yahweh. Nós temos que prestar atenção nesse ponto específico. Tópico número 3, a purificação do santuário. Presbítero Pedro, por favor. Segundo a história, a purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses depois de o altar do Senhor ter sido removido por Antíoco. Deus é bom e misericordioso. Mesmo seu povo sendo infiel, ele iria purificá-los e restaurá-los. Essa purificação é interessante que, se nós trazermos para o literal, a purificação que os judeus faziam diariamente no templo, se nós trazemos, é a nossa vida no altar. Nós precisamos nos purificar todos os dias, meu amado. Nós precisamos ser limpos, principalmente nós que estamos à frente de uma obra, estamos à frente de um trabalho. Nós, como os presbíteros, evangelistas, pastores, nós somos referência. Nós temos que ser o povo sarado do Senhor nessa terra. Não é isso, pastor Bia? Isso, é uma realidade. Todo o homem que serve a Deus, ele tem que pensar nisso aí, porque a nossa vida, principalmente os dias que nós estamos vivendo, nós somos atacados de todos os lados. E por essa razão, cada crente, cada servo do Senhor, deve sempre procurar ter uma vida pura e santa diante de Deus. Isso é uma verdade que Jesus disse. É interessante, amados, isso aqui é tão interessante que às vezes nós achamos, eu queria até discutir isso com o pastor Pinheiro, que eu gosto dessas lições, nós achamos que o tempo de Daniel passou. Mas na realidade o tempo de Daniel não passou, para nós pastores, numa visão de pureza. Nós temos que continuar numa luta constante para vencer o maligno. Amado, entenda isso. Professor, anote e leve para a sua sala. Nós precisamos, você professor que está aí do outro lado assistindo essa lição, você precisa ser diferente em meio à sociedade. Não é isso, pastor? Isso. Nós precisamos ter uma vida santa. Porque o que será do santo se ele se contaminar? E nós vemos tantos pastores nos dias de hoje se contaminando, levando o mundo para dentro da igreja. Nós não precisamos disso não, amado. Nós somos santos. E a Bíblia diz, aquele que é santo, procure se santificar ainda mais. Então, anote na sua revista, leve para a sua sala. Santifique-se mais, meu amado. Busque mais, porque você vai ter revelações de Deus e profundas. Amém? Quem vai continuar a lição para mim? Presbítero Pedro? Amém. Tópico 3, Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo. Por ora, basta dizer que este foi o rei da dinastia Seleucida, Babilônia e Síria, que perseguiu os judeus de Jerusalém e da Judéia. Trata-se do rei de cara feroz, descrito no versículo 23. Este monarca cometeu tantas atrocidades contra o povo de Deus que muitos veem como um tipo de anticristo. Olha que interessante. Ele foi um dos que mais perseguiram o povo judeu. A perseguição do povo judeu, gente, vem de épocas remotas. Nós tivemos aí muitos que se levantaram depois desse acontecimento. Nessa atualidade, nós vamos poder citar aí Hitler, que se levantou, né? Mao Tse-tung, né? Na China. Sim, sim. É tão interessante que Mao Tse-tung, ele mandou que todas as Bíblias fossem queimadas em praça pública. E os obreiros, os pastores fossem mortos. Muito bem, eu queria até fiz isso para mim, Pedro, sobre Mao Tse-tung, o que ele queria fazer com os obreiros. É bem lembrado isso aqui, ó. Isso, na China, como Elias
falou aí, ele mandou queimar todas as Bíblias, matou todos os obreiros, os pastores. Foi uma atrocidade, assim como esse antigo Epifânio aqui, né? Foi atrocidades terríveis. Amados, nós que estamos no Brasil, estamos nos acomodando. A igreja só cresce quando ela sofre perseguição. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos crescendo hoje na área virtual, e isso é uma bênção. Você que está assistindo essa lição, Deus tem nos dado a graça de estar aqui compartilhando momentos de conhecimento através da internet. E isso é interessante, que Mao Tse-tung, ele se considerava o grande timoneiro. Por que o grande timoneiro? Era ele quem ditava a regra para a nação chinesa. Isso aqui, amados, é interessante. Isso aqui é interessante demais, né? Profundo. Que um homem quer se colocar no lugar de Deus. Sempre haverá um que irá se levantar e querer tomar o império do Messias. Mas será impossível. Isso nunca vai acontecer. Porque o nosso Deus é fiel e a sua palavra tem que se cumprir. Eu queria continuar no tópico número 2. Pastor Pinheiro, a visão do anjo Gabriel. Você já falou um pouquinho sobre ela. Você poderia ler para a gente, fazendo um favor? O Gabriel, mencionado no versículo 16, é um anjo que o Senhor enviou como propósito de auxiliar a Daniel a visão, ou de explicar a Daniel a visão. Esse mesmo Gabriel também foi enviado a Zacarias e igualmente a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, conforme Lucas 1:1-38. Como veremos no capítulo 9, ele aparece novamente a Daniel. O senhor já falou sobre isso aqui, né? É interessante que o pastor Pinheiro falou assim. É interessante o que ele falou. O seguinte: esse anjo Gabriel, ele tem, isso aqui é interessante, ele tem agora, olha que interessante isso aqui, meu amado, a honra, é honra. Ele teve a honra de anunciar o nascimento de Jesus, não é isso? Ele tem a honra de estar com Zacarias, e ele tem a honra de estar dando a visão a Daniel. Nós podemos dizer que ele foi privilegiado? Daniel foi privilegiado também por sim, o anjo Gabriel? Sim, sim. Dentre poucos, numa visão terrena, o Daniel foi privilegiado. Só para você ter noção, no Novo Testamento, a palavra anjo, ela significa mensageiro. O termo original é arc, né? Esse arc de arcanjo, ela significa chefe, principal, maior, de um nível mais elevado. Então, arcanjo significa simplesmente mais elevado ou importante mensageiro. O nome hebraico aí de Miguel, anote isso aí na sua revista, para que você leve para a sua sala. Olha que interessante isso aqui. Encontrado no Antigo Testamento significa quem é como Deus. Então nós vamos entender que essa mensagem do anjo, tanto a nomenclatura do anjo significa quem é como Deus, que é capaz de revelar aquilo que está oculto, como teve no caso de Daniel, como foi no caso de Maria e como foi no caso de Zacarias. Ou por vezes, ele forma uma pergunta: quem é como nosso Deus? Então, o título Miguel, o arcanjo, pode ser traduzido como o maior mensageiro que é Deus. Amém. Profundo, amado, profundo. Leve isso para a sua sala. Leve isso para a sua igreja, você que dá aula em sala única. Leve isso, explique. Então nós vamos ter aí um privilégio de Daniel em ter uma visão e a explicação por um anjo. Que nos nossos dias Deus possa continuar nos dando o privilégio de ter explicações profundas como essa. Amém? Quem vai continuar para mim o tempo do fim? O presbítero Pedro, por favor. Segundo a Bíblia de Estudo Aplicativo Pessoal, o fim do tempo, neste caso, é uma alusão a todo o período entre o final do exílio e a segunda vinda de Cristo. Os governantes e impérios vistos por Daniel, no capítulo 8, já não existem mais. Homens como Alexandre e Epifânio morreram e seus impérios chegaram ao fim, pois os reinos desse mundo são efêmeros. Somente um reino nunca terá fim, o reino do Messias. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno,
e todos os domínios os servirão e lhes obedecerão. Amado, anote na sua revista. Nós tivemos aqui o pastor Valdivino Eugênio e ele falou uma mensagem que ficou gravada na minha cabeça. Ele disse: todos os reinos são efêmeros, e foi confirmado aqui na lição agora. Ou seja, todos são passageiros, mas existe um reino eterno. E esse reino eterno, ele está desde o início e até os finais do tempo, ele vai prevalecer. Esse reino é único desde o fundamento até o final. Nós podemos dizer que ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ele foi confiado todas as coisas. Então esse reino é eterno e jamais passará. Nós iremos reinar com ele. Você que está aí do outro lado, nós que estamos do lado de cá, nós nos encontraremos numa mansão celestial, onde um dia nós teremos um Deus presente, não mais esse corpo corruptível, mas um corpo transformado. Amado, a conclusão diz o seguinte: Deus é soberano e a história do mundo faz parte dos seus desígnios. Ele conhece toda a história, começo e fim. O futuro do homem e do mundo está sobre o olhar do Altíssimo. Que o seu futuro esteja sob o olhar do Altíssimo. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, derramando sobre você bênçãos infinitas. Eu me despeço de vocês com um grande abraço. E é excelente ter vocês conosco no EBP em Foco. Compartilhe, marque pessoas, seja um colaborador dessa obra. Nós estamos aqui para que Deus continue estabelecendo o seu reino sobre a terra. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Pastor Pinheiro, suas considerações finais? Bem, muito bem. Quero também agradecer os nossos colegas, professores, professor Elias, professor Rafael, professor Pedro, os nossos irmãos que estão conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês que estão participando conosco. E lembrando de uma coisa: o tempo do fim não é o fim do mundo, mas o tempo de tratamento de Deus com o povo de Israel, anunciando a vinda de Cristo Jesus. Presbítero Pedro. Queridos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao pastor, nosso vice-presidente, professor Elias, pastor Elias, e nosso presbítero Rafael. Quero dizer também uma mensagem de Cristo, que o fim, como foi dito pelo próprio Jesus, quando todas essas coisas acontecerem, e quando o Evangelho for pregado a toda criatura, aí sim virá o fim. Então não se engane, leia a palavra de Deus e se converta a Cristo Jesus como Salvador. Presbítero Rafael. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Quero agradecer os irmãos que estão compartilhando conosco e que os irmãos possam mandar pergunta para mim, o presbítero Rafael, o presbítero Pedro. Nós estaremos aqui respondendo na medida do possível. E muito obrigado a todos que nos acompanham. Você que nos assiste pelo EBP em Foco, que Deus continue te honrando. Ou então no www.escoladominical.com do nosso grande Ismael Pereira. Amado, Deus tem aberto portas para que nós estejamos aqui. E uma dessas portas é você estar aí do outro lado assistindo. Que Deus possa continuar te honrando, te abençoando. Eu queria agradecer ao Eli, ao Adriel, por tamanha dedicação, ao Ministério de Teoflotone, na pessoa do pastor Valdivino Eugênio, pastor José Pinheiro aqui representado. Que Deus continue abençoando a todos. Eu queria terminar isso aqui, terminar essa escola com oração. E queria pedir ao pastor Pinheiro que orasse por você, professor. Já é um final de mês, é a última lição do nosso mês. Continuaremos as 70 semanas. Tem muita coisa para ser explicada. Mas que Deus possa continuar te dando força, te dando garra, te dando determinação. E acima de tudo, que você possa continuar dizendo: Maranata, Maranata. Amém, pastor Pinheiro? Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por esta oportunidade. E também queremos pedir a Ti, meu Deus, que queira abençoar de maneira maravilhosa todos os professores que estão nos domingos lecionando esta lição. Ó Deus amado, Deus poderoso, pois muitos alunos irão às escolas para aprender a Tua palavra. Dê graça a cada um dos Teus filhos, os nossos professores,
a unção do Espírito Santo para transmitir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço agora e sempre. Amém. Forte abraço e até a lição de número 10. Que Deus te abençoe. Amém.